Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, aos que nos assistem também pelas mídias sociais. Sintam-se da mesma forma acolhidos. Esse trabalho que acontece às quintas-feiras, às 19h15. E vamos assim já nos preparando para o trabalho da noite, que irá acontecer com a continuação do módulo do livro Pão Nosso. Quem vai falar vai conversar conosco e também ler um trecho do Evangelho e uma mensagem será a nossa amiga Marisa Mizuno. A prece inicial e final será feita pela Eliana Azevedo. E a vibração do passe será feita por mim, Lenira Soares, e a vibração das águas pela nossa querida Vera Chocola. Então, que possamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, se possível, elevar um tanto mais o nosso pensamento, e já vamos nos ligando a Jesus, nosso Mestre, aos mentores desta casa de paz e amor, as servas de Clara, de Maria, serenando a nossa mente, os nossos corações, e assim nos preparando para ouvir a Marisa, que trará para nós alguns ensinamentos. E assim vamos acompanhar agora a Eliana, que fará por nós a prece de início. Boa noite. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, mestre e amigo, equipes da espiritualidade maior, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho de hoje. Que possamos envolver a Marisa com fluidos amoráveis, sendo gratos por todo o conhecimento que ela irá nos transmitir. Que ao transformarmos esse conhecimento em aprendizado, possamos caminhar firmes na nossa evolução espiritual. Que tenhamos um excelente trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos, uma alegria estar com vocês. Eu vou iniciar com um pequeno trecho do Evangelho, em seguida a leitura da mensagem e depois a nossa reflexão. Do Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 14 e 15. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mensagem 155, extraída do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure, em todas as circunstâncias, amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. O texto que inspira a nossa reflexão de hoje encontra-se no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Trata-se da lição intitulada Jesus, o Trabalhador Divino. Nela, Emmanuel explica que Jesus, ao longo dos tempos,
foi chamado de diversas maneiras: mestre, pastor, salvador, Messias, príncipe da paz. Mas João Batista, o profeta encarregado de anunciar que o Cristo já estava entre nós, nos apresentou Jesus de maneira bastante singular, como um trabalhador que traz nas mãos uma pá. Mas não se trata de uma pá qualquer, é a pá de joeirar, utilizada na antiguidade para separar o trigo da palha. Com essa pá, o agricultor lançava o trigo ao ar. Os grãos mais pesados caíam de volta ao solo e eram recolhidos ao celeiro, enquanto a palha mais leve era levada pelo vento e descartada. Emmanuel utiliza essa imagem como uma alegoria da missão de Jesus, nos auxiliar a separar o que temos de melhor das imperfeições que ainda carregamos. Jesus, como sabemos, é o governador espiritual do nosso planeta. Seria muito natural imaginar que alguém dessa grandeza estivesse cercado de honras e privilégios, e não com uma pá nas mãos. Mas Emmanuel, inspirado na pregação de João Batista, desfaz essa imagem de um rei cercado de glórias terrenas e nos mostra um Cristo que trabalha, que caminha pelas estradas, acolhe multidões, cura os enfermos, que lava os pés dos discípulos. Um Cristo de mangas arregaçadas, que transforma o mundo não pela espada, mas pelo trabalho. Emmanuel, então, se reporta a Jesus como trabalhador divino. Divino porque o seu trabalho está em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Trabalhador porque carrega uma pá que nunca descansa. Mas, afinal, quando Emmanuel apresenta o trabalho como uma característica tão marcante da missão de Jesus, o que ele quer nos ensinar? A princípio, podemos até pensar que ele nos sugere uma vida de trabalho sem descanso, mas não é isso. O descanso é necessário e merecido. O próprio Jesus, após longas jornadas de ensino e de auxílio, convidava seus discípulos ao repouso. A doutrina espírita não é contra o descanso, e nem poderia ser, porque o contrário do trabalho não é o descanso, é a inutilidade. E é dessa inutilidade que Emmanuel procura nos afastar, quando enfatiza Jesus como um trabalhador. Há uma história da mitologia grega que nos ajuda a entender melhor essa lição. Trata-se do mito de Sísifo. Sísifo foi o rei de Éfera, cidade que mais tarde passou a se chamar Corinto, na Grécia. Era conhecido por ser um mortal muito astuto e que usava sua inteligência para enganar e desafiar os deuses. Conta-se que Sísifo, em uma ocasião, enganou Zeus, o rei dos deuses. Em outra, enganou o deus da morte e o prendeu, fazendo com que ninguém mais morresse na terra. Isso despertou a raiva do deus da guerra. Indignados, os deuses levaram Sísifo para o mundo dos mortos. Ele continuou a enganá-los e conseguiu retornar temporariamente para o mundo dos vivos, até que os deuses decidiram aplicar-lhe uma punição. Sísifo foi condenado por toda a eternidade a rolar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Quando ele estava prestes a alcançar o topo, a gravidade fazia a pedra escapar de suas mãos e rolar montanha abaixo. Sísifo precisava descer e empurrar a pedra novamente, e tudo começava outra vez. Vejam, o castigo de Sísifo não foi o trabalho. O castigo foi o trabalho sem utilidade. Esse mito representa uma experiência
pela qual muitas vezes também passamos. A sensação de realizar tarefas repetitivas, sem enxergar nelas um propósito maior. O despertador toca cedo, tomamos banho, pegamos um ônibus, metrô, enfrentamos o trânsito. Chegamos no trabalho e nele passamos a maior parte do dia. Voltamos para casa, outro banho, uma refeição e na manhã seguinte tudo começa de novo. À primeira vista, pode parecer que estamos apenas repetindo os mesmos atos, como se estivéssemos empurrando a pedra de Sísifo. Mas é exatamente aqui que a história da mitologia se distancia do Evangelho. Os deuses apresentados pelos gregos condenaram Sísifo a um trabalho sem sentido. O Deus revelado por Jesus não faz isso com seus filhos. Deus não nos criou para a inutilidade. Ao contrário, Ele nos fez co-criadores de sua obra. Ele se serve do trabalho de cada um, não apenas para modificar o ambiente, mas também para transformar quem o realiza e quem o recebe. É uma engrenagem perfeita, na qual tudo se conecta. Ajudamos, somos ajudados e assim contribuímos para o progresso do planeta. É trabalhando que desenvolvemos a paciência, a disciplina, a responsabilidade e tantas outras virtudes. O colega difícil nos ensina a tolerância. A tarefa repetitiva educa a nossa persistência. O compromisso assumido nos ajuda a vencer a indisciplina que ainda carregamos. Mas a obra de Deus não termina em nós. Ela nos entrelaça a outras pessoas e, na maioria das vezes, nem nos damos conta disso. O professor nunca saberá exatamente quantas vidas transformou com seus ensinamentos. O motorista de ônibus dificilmente imaginará que levou em segurança alguém para uma entrevista de emprego que mudaria o destino de uma família. O balconista da farmácia nem cogita que a atenção com que explicou o uso de um medicamento evitou um grave problema de saúde. Essa é a engenharia de Deus, onde nada é desperdiçado. Enquanto o trabalho aperfeiçoa quem o realiza, Deus faz desse mesmo trabalho um instrumento para transformar outras vidas. Nenhum trabalho é apenas uma sequência inútil de tarefas. Todo trabalho, seja ele qual for, faz parte de uma obra maior. A questão é que nossa pequenez nem sempre nos permite enxergar isso. Feliz aquele que consegue ver. Dizem que em 1961, durante uma visita à NASA, o presidente John Kennedy encontrou um funcionário da equipe de limpeza trabalhando até tarde da noite. Curioso, perguntou: "O que o senhor está fazendo aqui?" "Senhor presidente, eu estou ajudando a colocar um homem na Lua." Aquele homem compreendeu que ele não limpava apenas corredores. Tinha consciência de que ele fazia parte de um projeto maior, porque o seu trabalho permitia que cientistas, engenheiros, técnicos desempenhassem suas tarefas em melhores condições. Cada um de nós é chamado a colaborar em algo muito maior do que consegue imaginar. Por isso, diante de Deus, o valor de um trabalho não está na importância do cargo ocupado, mas no amor com que a tarefa é desempenhada. Para Deus, não existem tarefas grandes ou tarefas pequenas. Existem tarefas realizadas com pouco amor ou com muito amor. Conta-se que, certa vez, uma pessoa disse à Madre Teresa de Calcutá, conhecida por sua dedicação aos doentes e desamparados: "Nem por $1 milhão eu daria banho em um leproso." Ela prontamente respondeu: "Eu também não. Só por amor se pode dar banho num leproso." E quando o amor passa a orientar o nosso trabalho,
ele ganha um novo significado, transforma-se em servir. Emmanuel, ao discorrer sobre o servir, explica que existem duas formas de trabalho: o trabalho-ação e o trabalho-serviço. Parecem idênticos, mas não são. A mesma refeição preparada em casa pela mãe pode ser apenas comida ou pode ser carinho servido em um prato. Imaginem dois médicos realizando a mesma cirurgia. Eles têm a mesma formação, utilizam os mesmos instrumentos, seguem o mesmo procedimento. Mas um pensa apenas: preciso terminar logo meu plantão. O outro faz uma breve oração: Senhor, ajuda-me a cuidar deste teu filho. A cirurgia foi a mesma, mas o trabalho não. A diferença não estava nas mãos, estava no coração. O trabalho-ação transforma ambientes. A comida foi feita, o paciente foi operado, mas o trabalho-serviço transforma pessoas. Ao estudarmos a vida dos grandes espíritos, percebemos que nenhum deles trabalhou ou viveu apenas para si. Francisco de Assis serviu, Irmã Dulce serviu, Chico Xavier serviu, Bezerra de Menezes serviu, Eurípedes Barçanufo serviu. A conclusão que disso se tira é que quanto mais evoluído é o espírito, maior é a sua capacidade de amar, e mais naturalmente ele coloca a sua vida a serviço dos outros, porque servir já não lhe representa um sacrifício. Há um pensamento atribuído a um escritor indiano que bem expressa isso. Dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e descobri que o serviço era alegria. Amanhã, quando voltarmos às nossas tarefas, elas provavelmente serão as mesmas, mas nós, inspirados por essa reflexão de Emmanuel, poderemos vivê-las de uma forma diferente, conscientes de que a inutilidade é o verdadeiro desperdício da existência, de que todo trabalho tem um propósito maior, de que, quando realizado com amor, o trabalho se transforma em serviço, e de que servir é uma das maiores alegrias da alma. Acima de tudo, poderemos agradecer a oportunidade bendita de empunhar a nossa pá ao lado de Jesus, o trabalhador divino. Muito obrigada. E assim, depois destas reflexões que a Marisa trouxe para nós, vamos agradecendo e já indo para a segunda parte do nosso trabalho, que é a vibração do passe. Então vamos nos preparando, elevando um tanto mais o nosso pensamento, se possível fechando os olhos, deixando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda. E já dessa maneira vamos nos colocando receptíveis a toda essa energia que se faz presente nesse momento, vindas da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, e todos esses espíritos superiores que aqui já nos auscultam, já percebem as nossas reais necessidades. Então, assim, nos colocando à disposição desta espiritualidade amiga, os médiuns já se colocam também na posição de captação, médiuns estes que se prepararam com responsabilidade para, assim, iniciar
a terapêutica do passe. E nós vamos iniciando essa doação amorosa com uma luz intensa que desce pelo coronário, harmonizando este centro de força, que é a nossa ligação com o mais alto, que é a clareza dessa nossa ligação, a transparência, a calma na hora da oração, a certeza de que somos ouvidos. E assim, essa luz intensa, ela vai agora para o frontal, no meio da nossa testa, entre os olhos. E essa luz, ela harmoniza também esse centro de força, trazendo para nós a consciência no pensar, no agir. Já nos sentimos mais calmos, conseguimos coordenar as ideias. E assim nós vamos nos acalmando cada vez mais. E agora essa luz, essa energia, desce para o nosso centro de força laríngeo, na altura da garganta. E envolve todo o nosso sistema fonador, a laringe, os ouvidos, para que tenhamos também ouvidos de ouvir. Que a nossa fala seja tranquila, seja calma. Que possamos, em uma necessidade, nos calar também. E agora, vamos para o centro de força cardíaco. Esse centro de força que nos traz a amorosidade. Que possamos, então, nos amar mais, desejar o bem ao nosso próximo, sentir esse nosso centro de força aquecido de uma forma muito intensa. E esta energia desce agora para o centro de força gástrico. Nesse momento, nós já não temos e já não mantemos sentimentos ruins, mágoas. Ao contrário, com este centro de força equilibrado, nós conseguimos já ter bons sentimentos. Este centro de força que tem muito da materialidade em nós. E assim, vamos agora para o centro de força esplênico. Esse centro tão importante que mantém a nossa vitalidade, a nossa saúde, tanto do corpo como do espírito. Neste instante, toda a equipe da irmã, da doutora Mitsue, os geneticistas, eles observam cada um de nós em nossas necessidades, equilibrando este centro de força. Vamos agora para o centro de força genésico. Este centro tão importante para a nossa cocriação. Que sejamos então responsáveis nas relações, toda e qualquer relação que envolve o sentimento, a responsabilidade, que possamos ser verdadeiros. E com este centro de força equilibrado, nós vamos agora descendo pelas plantas do pé, subindo até o básico, fica na altura do cóccix. Este centro de força que nos traz o equilíbrio, aquela sensação de estar com os pés firmes, com coragem para enfrentar toda e qualquer situação. E assim,
Esta luz, ela sobe pela coluna e se fecha novamente no centro de força coronário. E estamos reenergizados, estamos equilibrados. E assim, nós já podemos doar. Então, vamos até os nossos lares, levando toda essa luz, essa pleiade de espíritos superiores conosco. E lá nós vamos abrindo as portas, as janelas, vamos envolvendo aquele querido que está neste momento em nossa casa, com este amor, com esta luz, levando todas essas benesses e que elas permaneçam lá durante toda a semana. Vamos também agora até o nosso local de trabalho, onde, como foi dito, nós passamos a maior parte do tempo. Que possamos lá envolver também os nossos companheiros de trabalho em muito amor, compreensão, paciência, tanto os líderes como os liderados. E assim envolvidos, nós vamos também vibrando por aqueles que, no momento, estão sem uma colocação profissional. Que possamos, com o auxílio dos mentores, Dr. Campos Vergal, Juiz Benevides, Dr. Jarbas, Juiz Caio, todos esses espíritos benfeitores que nos auxiliam nessa parte jurídica, para que possamos, aproveitando a lição, encontrarmos também uma recolocação. Vamos também vibrar neste momento por aquela pessoa que sabemos precisa da nossa doação de amor, de equilíbrio, de tranquilidade. Vamos levar para essa pessoa neste momento o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento. E assim, voltando aqui para o salão, vamos agora vibrar pelos nomes colocados nas urnas. Primeiro dos encarnados. E mais uma vez, se não colocamos o nome, que lembremos de alguém que necessita. E agora vamos vibrar pelos nomes que estão na urna do desencarnado. E se por acaso lembrarmos também de algum querido, de algum amigo, algum conhecido, que partiu antes de nós para a nova morada, que possamos elevar o nosso pensamento e emanar muita luz, calma, e que eles possam seguir assim tranquilamente a sua jornada rumo à evolução. E agora vamos retornando mais uma vez aqui, agradecendo e vibrando por nós, agradecendo a Jesus por tanto cuidado que tem conosco, por estar sempre ao nosso lado, por esses mentores amigos tão queridos, que nos ouvem, que de alguma forma, mesmo que nós ainda não consigamos perceber, também cuidam de nós e sabem o que é melhor para nós. E através do nosso livre-arbítrio, nós possamos seguir no melhor caminho. Gratidão, mestre amigo, gratidão a toda essa legião de espíritos benfeitores. E dando continuidade então ao trabalho, vamos ouvir agora a Vera, que fará por nós a vibração das águas. Queridos amigos, vamos manter essa benesse de toda essa sala. E durante todo esse trabalho, todas as equipes estavam na clareira, os índios, os pretos velhos, numa regiãozinha assim de água, onde corria uma pequena
clareira com água. Essa água ia correndo e cada um deles foi nos examinando, vendo as nossas necessidades, e como se fossem uns documentos, foram marcando numas fichas, e toda essa marcação foi para essa pequena cachoeira, onde estão todos eles, os longelinos, os pretos velhos, as pretas velhas, fazendo um trabalho e retirando toda a energia daquela cachoeira, transformando em medicação, transformando energia para colocar nas nossas águas nesse momento. Então, queridos amigos, firmem seu pensamento naquela dor, naquele problema, aquele medicamento que você está necessitando, que essas equipes, para cada um, está colocando nessa água essa medicação preparada nessa pequena clareira, nessa pequena cachoeira, como se fossem moléculas que não existem aqui na Terra. Essas energias vão ser colocadas nas vossas águas, e principalmente para manter o equilíbrio, manter a calma, manter todo o equilíbrio da semana, juntamente com a medicação que você pediu para esses nossos amigos. Então, com toda essa energia, cores vibrantes em cada pote de água, temos cores fluorescentes diferentes, dependendo do medicamento. E assim, queridos amigos, eles estão todos aqui, nos envolvendo com carinho. Vamos agradecer a esses maravilhosos espíritos que estão trabalhando por nós na seara de Jesus. Que Jesus nos abençoe e possa estar sempre, que nós possamos estar sempre recebendo essas energias todas essa grupo de amigos espirituais que nos envolvem. Que assim seja. Agradecemos as equipes do Hospital Alvorada, que tão amorosamente nos receberam, desde o momento que aqui adentramos. Agradecemos pelas energias benfazejas do passe de doação e da vibração das nossas águas. E principalmente agradecemos a grande lição da noite que a Marisa nos trouxe, a do trabalho junto ao bem, para nos ajudarmos a sociedade e o nosso bendito planeta na sua trajetória junto à regeneração. Que a proteção do amigo Jesus e o manto de Maria nos envolva em muita proteção, em muita paz, no retorno aos nossos lares e durante toda a nossa semana. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bom, não? Todos bem? Então, mais uma vez a gente vem aqui lembrar da necessidade e do quanto faz bem para a gente fazer o Evangelho no lar. Acredito que muitos de vocês já façam, né? Traz o equilíbrio, não resolve, a gente costuma falar, resolver os problemas, não, porque nós temos que passar por eles, né? São aprendizados que nós temos. Mas a gente consegue passar com muito mais facilidade, com muito mais segurança. A família, ela vai se unindo nesse propósito também. Muitas vezes a gente começa até sozinho, mas quando vê já tem mais pessoas.
Então, é muito importante. Se caso vocês tiverem dúvida de como se faz o Evangelho no Lar, pode chegar para qualquer um de nós da equipe. É meia hora só, num dia determinado, né, que vocês vejam, que vocês não vão falhar muito, né, porque é um compromisso. Nós temos esse compromisso com a espiritualidade. Então, naquele dia, naquele horário, a gente se coloca à disposição, lê um trecho do Evangelho, discute, não briga, né? Discute. Dá-se para também refletir muito em cima do tema, porque se for aleatório, normalmente cai aquilo que a gente está precisando naquele dia. Então, é muito bom. Depois a gente faz as vibrações, assim como nós fizemos agora, né? Para todos. E encerramos com uma prece final. É muito bom. Se vocês ainda não fazem, comece, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima quinta. Muito obrigada.